Uai, é assim, uai. Margarida é de lua. A Margarida tá aí. Tava nervosa também. Essa fase não é legal pra ninguém. Mas passa. Vai passar. Vocês foram duas pancadas, né? Ah, eu estou aqui, William. Muito obrigada. Só 120. 125 não, que aumentou 10. 120 mais 10, vai dar 103. Isso. Isso. Que letra linda, hein, Marta? Isso aí, amigo. E 112 mais 13. Oi, 109. Cansada. Margarida. Perfeito. Pode sentar na cadeira. Essa aqui? Aham. Tá bom. Pode ficar aí. Eu vou só conectar um microfonezinho aqui na gola da senhora, tá? Tá bom. Licença. Tem. Perfeito. Uhum. Pode dar um sorriso. Ótimo. Oh, meu Deus do céu. Tem que arrumar minhas roupas aqui, gente. Quero sair bonita na pracinha. Fiquei boa. Eu queria colocar uns balaganos, não. Eu falei, não. Eu quero. Eu falei assim, eu vou colocar um brinco, colocar umas pulseiras. Eu falei, não, eu vou assim mesmo. Tô bem, só de eu falar, desabafar um pouquinho. Não, tô feliz demais. Tava todo dia que chegar só depressa. Só para me falar um pouco da minha vida, dos meus filhos, de Nova Contagem, né? Que eu sou anciã de Nova Contagem. Vi Nova Contagem crescer. Então, assim, eu me sinto realizada por estar aqui. Principalmente estudando, que eu não tive tempo. Que igual eu tô falando que os meus filhos agora que faz tudo, eu falei assim, não, gente, agora eu quero estudar. Já que tem o EJA, já que tem escola pra gente já de idade, eu quero estudar. Eu preciso pelo menos aprender a ler um pouquinho, nem que seja um pouquinho, eu preciso de aprender. Aí os meninos, nossa mãe, demorou.
Ô, Léo, ó, eu sou nascida em Carangola. Carangola, é. Mas assim, vim de Carangola pequena para Itabirim de Mantena, sabe? Aí Itabirim de Mantena a gente morou muitos anos, aí lá em Itabirim de Mantena, com 17 anos eu casei. 17 anos, é. E com esse marido que Deus levou. A gente viveu 60 anos junto. É muitos anos com o marido só, né? Eu falo que essas meninas já falam, mas você é doida mesmo, 60 anos com esse marido, credo. O casamento hoje não vale nem um ano, né? Pois é. Então... A senhora veio pra cá tem quanto tempo? Pra aqui? Não vou contar. Está com 35 anos que eu moro na casa. Você lembra aquela época do Nilton Cardoso? Pois é, que a época do Cardoso está doando muita casa. Ele me deu a minha casa, que eu moro já há 35 anos, moro nela. É ali, é pertinho daquela praça que eu te falei ali. A minha mãe, eu tinha ouvido falar que ia ter um negócio de carro do governo, né? Do Nilton Cardoso na época. E minha mãe correu atrás. Minha mãe batalhou muito para conseguir. Minha mãe batalhou muito. A gente ficava sozinha e minha mãe ia correr atrás, né? E nisso, graças a Deus, ela ganhou a casa, né? Porque a casa dela era lá embaixo na Avenida VP1, né? A casa da minha mãe. Ela ganhou. E só que morou muitos anos, anos e anos e anos. Portanto, a casa, quando ganhou, ela não era nem coberta, né? Meu pai acabou de cobrir tudo, sabe? Meu pai acabou de cobrir ela, a gente entramos. Aí veio a nossa, assim, que nós temos paz. Para falar um pouco de paz, porque nós temos uma moradia, né? Conseguiu a casa. É o seguinte, quando eu fiquei grávida do meu filho mais velho, eu não casei, né? Eu fui morar junto com o Maurício. Então, nós invadimos uns prédios no Bernardo Monteiro, a gente arrumou os prédios todos, estava tudo arrumadinho, os donos tirou a gente. Aí eu fui morar com minha mãe, na casa da minha mãe. Aí nós ficamos um tempo lá, mas não dava certo, porque eu já tinha filho, né? E a gente tem que lugar da gente. Aí o Nilton Cardoso estava dando as casas. Aí minha sogra correu e fez a inscrição para a gente ganhar a casa. Vim para Nova Contagem através do Nilton Cardoso. Exatamente. Nós ganhamos a casa. Ganhou a casa aqui? Eu tenho 36 anos que eu moro no mesmo lugar. Ainda mora lá? No mesmo lugar. E como é que é a lembrança que a senhora tem de quando a senhora veio para cá? Nossa, muito ruim. Vixe Maria, aqui na Contagem era mato. A gente, para pegar água, era uma fila, tinha uma briga todo dia, porque eram latas assim que punha, que é filão de lata. Olha, a água para nós era o seguinte, o caminhão-pipa trazia água de 15 dias. Nossa. Aí depois você só usava água de chuva. Essa moringa que eu trouxe aqui, ó, ela já matou muita sede. Meus irmãos, meus sobrinhos, porque eram cabana, não tinha infraestrutura nenhuma. Então tinha um córregozinho que passava no meio do mato lá embaixo, que era mato, por isso chamava eucalipto. E minha mãe lavava roupa lá e trazia água pra gente aqui em cima. Até que ela conseguiu fazer uma cisterna pra gente. Mas eu tinha nojo da cisterna porque dava muito sapo. E tinha nojo do córrego, porque muita gente lavava roupa lá e as criançadas brincavam lá. Mas eu cismava que esse barro filtrava a água. Então, eu só desconfiava de tomar nela. Ela ficava no canto da cama da minha mãe, que ela tomava muito remédio, essas coisas. Mas eu ia lá e só tomava água nessa moringa. Aliás, o gosto do barro é gostoso e a água ficava geladinha. Então, e quando estava chovendo, a água ficava muito barrendo lá embaixo, aí nós pegávamos a cisterna o mais fundo possível, né? Que era bem profundo, e enchia a moringa, e o resto das águas eu colocava em bacia, em balde, eu também não tomava. Porque meus irmãos eram muito pouquinhos, às vezes tomavam banho lá dentro. Meu nome é Rosemary, eu sou de Abaeté. Sim, eu sou de Abaeté. Fica depois de como é que fala? Fica perto de Pompéu, né? Pará de Minas. Eu tenho pai, quer dizer, tive pai e tenho minha mãe. Tive 9 irmãos.
E a gente foi criado na roça, entendeu? No interior. A gente morava na cidade e foi morar na roça, entendeu? Comer, igual eu tô te falando, a gente tinha que produzir, a gente tinha que fazer. O arroz eu tinha que limpar, eu tinha que soprar, tudo na base do pilão. Café é a mesma coisa. Açúcar, nós pegava a cana, colocava ele no moinho, ele moinha, tirava o caldo para a gente fazer o açúcar hoje. A gente não pegava esse açúcar bonitinho no saco aqui hoje para colocar. Então, a minha vida veio de lá, trazendo dentro da minha avó e meu avô. Foi que como ela já foi pegada no laço, como eu já te contei, né? Então, a verdura da gente era cariru. A gente ia para a beira do curral, cada um de nós tinha um dia de fazer isso. Catar aquela beira do égua, cariru. Então, hoje, vai dar uma coisa dessa hoje para um neto? Não quer, né? Não quer. Você vê que você hoje vai lá e compra um tomate. Ah, eu não quero um tomate hoje. Lá a gente ia pegar aqueles tomatinhos, nascer tudo na beira dos curral. Era tomatinho. Para fazer um peixe, que era o tempero do peixe, é um bom, aquele broto do tomatinho. Eu até que viciei nisso, que eu não faço um peixe daquele brotinho de jeito nenhum. Tem que ter aquele brotinho. Tinha que colocar, eu buscava esse brotinho lá desse tomatinho para poder colocar nesse peixe. Era um peixe frito. Carne, quando acontecia do fazendeiro passar para a gente tinha que salgar, botar no sal, colocava para secar. Esse sal vinha da onde? A gente pegava da onde? Da cocheira, da onde que ele colocava para o gado comer. Ele nunca que vinha um saquinho bonitinho. Não, a gente pegava até babado já, que era lá do coxo. Então a gente ia, sim, os boi comiam. E no dia dele colocar, o vaqueiro já passava nas casas, que era longe uma casa da outra. Falava, ó, acabei de colocar lá o sal lá nas cocheiras lá. Aproveitando só antes que o gato come, porque se o gato comesse tudo ia ficar sem, né? Aí ficava meu avô, minha avó, vai lá, Joelisa. Outra, vai lá, Cota. Vai lá, Pedro. Outra, vai lá, Joãozinho. Disputava o sal com boi. Disputava o sal com boi. Isso mesmo, nós disputávamos o sal com boi. E sabão era a paia do feijão que a gente batia ele. A gente botava fogo na paia, fazia aquela cinza a gente pegava o sebo, quando acontecia do fazendeiro matar um boi lá para tirar o sebo, e que minha avó ia lá botar aquele caldeirãozão numa trempe no meio do terreiro, e pegava aquele pó lá e fazia umas bolas de sabão pretinho, minha filha, mais preto que esse saquinho. Lá a gente tomava banho, a gente lavava cabelo, lavava vasilha, lavava roupa. Meu nome é Cláudio Onato de Lima. E você... Nasci na cidade de Diamantina, interior de Datas. O meu pai, mas ele era garimpeiro. Garimpeiro? E a minha mãe usava lenha no mato para vender. Meu nome é Josué Sabino Pereira. Eu nasci em 1963. Em qual cidade você nasceu? Em Itabirim de Mantena. Itabirim de Mantena? Itabirim de Mantena. Eu nasci lá. Eu criei na roça, vim para aqui com 26 anos. Meu nome chama William Pederaus da Silva. Eu nasci em Belo Horizonte. Tem quantos anos? Tenho 23 anos. Meu nome é Sandra Guimarães Silva, né? Sou de Betim, nascida em Betim, né? Meus pais é o Salvador Cândido, Rosângela Guimarães Cândido, né? Você mora aqui há muito tempo? Eu moro aqui em Nova Contagem desde o começo da criação de Nova Contagem. Já tem 40 anos Nova Contagem, né? Isso. Eu vi tudo, parte da história de Contagem. Você veio pra cá, você tinha quantos anos? Eu vim pra cá e eu tinha uns
13 anos. 13 anos. Não tinha nada aqui, né? Não tinha nada, né? Nova Contagem. Aqui a gente tinha que carregar água, pegar caminhão de pipa, pegar água, encher tambores, lavar água na mina, nos córregos, né? Andava descalço por tudo quanto é canto, catava borros de ferro, né? E já dava para comprar um pãozinho, que era muito difícil, né? Muito difícil. E você veio para cá criança, como é que foi? Seus pais compraram um lote aqui, por que vocês vieram? Na realidade, meus pais nunca teve moradia física para nos colocar. A gente sempre morava em um lugar, na mesma hora a gente já estava em outro, né? O único lugar que a gente morou um pouco fixo foi na casa da minha tia, mas não deu muito certo. Aí saíram, aí ficou zanzando para lá, minha mãe invadiu casas no Retiro para colocar a gente, que a gente era pequeno, né? A casa caindo, tudo, veio os moradores, né? Na época tinha um problema do alcoolismo, meu pai era alcoólatra, né? Ficava tempos na rua, voltava depois sem nada, né? Minha mãe passava necessidade com a gente, todos pequenos. A casa caindo, os vizinhos ficavam tudo doidos, sem saber o que fazer. E nessa época foi um momento muito difícil pra gente. Lá no interior, né? Sim, sim. E aí, quando você veio para cá, você veio para BH ou você já veio para Contagem? Olha, essa história de eu vir para cá já é uma história, é uma história já bem mais complicada. Já foi assim um mês já caçando uma melhoria. Porque quando eu vim para cá, eu ia fazer 23 anos. Eu era novinha. Mas tinha 5 filhos já. Quando eu vim para cá, professor, eu vou começar uma outra história. Eu já era casada, casada sim, entre aspas, mas eu sofri demais, professor, muito. Essa história até assim que me emociona muito, mas eu vou contar ela. Essa história, quando eu vim para cá, eu já tinha ido embora para a Bahia, para Vitória da Conquista. Mas caçando um jeito de uma melhoria. Porque meu marido, ele bebia muito, me batia demais. Eu não botava nada dentro de casa, então eu trabalhava, lavava roupa para os outros o dia inteiro, a troco de um prato de comida, e às vezes eu nem comia, aí eu já andava para os meus 5 filhos. E lá as mulheres lá falou comigo assim, Joelisa, que você não vai embora para São Paulo ou Belo Horizonte, que sou uma mulher assim, tão corajosa, tão batalhadeira, e lá você tem recurso, menina. Lá, muita gente que vai para lá, às vezes as pessoas têm um vale lá que te dá leite. Descobrir que você está com esses 5 filhos, você vai ter uma cesta de compra, você vai ter um leite. Fala, mas gente, eu ir para São Paulo, como é que eu vou ter nesse lugar? Ou então para Belo Horizonte, que é mais fácil. Falei, tá danado, como é que eu vou fazer, Lúcia? Aí a Lúcia virou e falou comigo assim, é o seguinte, a gente tem um filho que mora em Belo Horizonte. Será que se eu conversar com o marido dela, tudo armação para me ajudar? Será que se eu conversar com a minha filha, para conversar com o meu genro, para arranjar um trabalho para o seu Tião, que era meu marido, e leva ele vai arrumar um barraco. Aí você bota na cabeça que você quer ir embora para lá também? Falei, então faz isso, Lúcia, porque com ele vai ser melhor, mas com ele já não vai dar. Tá bom, ela lá nos telefones, que nessa época não era bem telefone assim, ela ia em orelhão, ela tinha uns lugares, nem era em orelhão, era falavam umas tendas. Eu se lembro que quando eu cheguei aqui mesmo, para me dar notícia para ela que eu cheguei, eu tive que ir lá na cidade industrial, perto ali, depois que eu me empreguei lá na Magnesita ali minha trajetória ficou sendo minha estrada há 13 anos aquilo ali. Mas aí já não tinha mais essa agência de telefone. Aí ela deu um jeito, ligou lá e falou, não, Joelisa, aqui eu consegui.
como é que eu falo que o senhor te ama agora? Falei, de noite, na hora que ele chegar aqui, ele vai estar bêbado, mas aí na hora que ele estiver bêbado, ele vai entusiasmar, ele vai querer ir mesmo. Bom, quando foi de noite, ela ficou olhando. Quando ele chegou, ela veio, ela e o marido dela. Veio e falou com ele, e aí, seu Tião, o senhor ainda vai voltar para a roça? Ah, mas lá na roça, lá agora, tá difícil. Estava difícil, por quê? Porque ele pegava o serviço na roça, mas quem trabalhava era eu. Comeu, vim embora, usando, mentindo, que tinha ido gente de polícia lá na roça falando que meus meninos estavam sem estudo, sem escola, que eu tinha que vir para a rua para qualquer jeito. Ele foi e aonde que ele deixou, eu vim. Só que cá eu pagava aluguel, entre aspas, eu pagava aluguel, eu colocava comida, mas eu não tinha assim aquela despensa cheia. A comida de manhã, por exemplo, tinha arroz, de noite não tinha nada. Tinha dia que eu ia lavar uma roupa para você, por exemplo, você me dava uma vasilha de comida, eu não comia, dividia com os 5 filhos. E aí, por diante, mas eu caçando uma melhoria. E eu trabalhava, para mim fazia de tudo. Tinha vezes que eu lavava coberta, tapete, tudo para ganhar o quê? Um prato de comida para cada um deles. Porque ainda não podia trabalhar, porque eles eram muito novos. Aí, muitas das vezes eu tive que ficar com fome. Com fome, porque eu fazia mais para eles. Às vezes eles me perguntavam, a senhora já comeu? E eu já, mas não. Era só para eles. E eles foram crescendo, vendo a vida que eu tentei, né, conseguir por eles. Então, a minha mais velha e o meu mais velho, que está no lugar do que morreu, hoje fala, mãe, a senhora tem que escrever um livro. Porque tanto com a mãe da senhora que a senhora passou, porque minha mãe não gostava de mim. A minha relação com a minha mãe bebia muito. Minha mãe bebia demais, mas demais mesmo. E eu já tinha 2 filhos, esse que faleceu e a minha mais velha. Ela só gostava de mim quando eu trabalhava. Por quê? Eu tinha que dar ela a pinga dela, né? A cachaça dela, o salgado, o gás, cuidar da casa. Se eu não estivesse trabalhando, ela não me aceitava em casa. Porque eu tinha 2 filhos, eu tinha que trabalhar para cuidar deles e eu tinha que morar com ela, que eu não tinha onde morar. Muitas das vezes, eu chegava do trabalho, ela me punha para a rua, do nada. Eu sempre falava, por que agora? Aí ela sempre me respondia, vai caçar o pai dos seus filhos. É com ele que você tem que ficar. Só que eles não era aquele pai, né? Não. Nunca deu um leite, nunca deu uma fralda, nunca deu nada. Então, falei, como que eu vou procurar uma pessoa que não me ajuda? Se eu for, eu vou ter que ajudar eles também, porque eles também não trabalham. Eu posso ceder um pouquinho? Pode. Meu companheiro era o seguinte, nós 2 éramos alma gêmea. Nós 2, o pensamento nosso era igualzinho. Nós nunca brigou. Se tivesse nós 2 na rua, assim, achava que nós éramos irmãos. Nós combinávamos em tudo. Eu sou mais danada. Eu sempre fui mais danada. Ele não, tranquilo. Que isso? Eu tenho um apelido de dada, sabe? Que isso? Você está muito estressado. Quando eu estava muito nervosa, eu ia para a rua. Mas vou te falar para o senhor, eu senti muita falta. Que era, vou falar com você uma coisa, foi um pedaço de mim, porque nós 2 não. Acho que não existe uma pessoa que eu falava que ele era meu amigo, meu companheiro e meu amante. É um amor, você sabe, é um amor que foi meu primeiro amor. É um amor que eu não sei explicar para você o que amor que é. É um amor que nós 2 lutávamos juntos, nós 2 comíamos arroz com feijão junto, nós comíamos arroz com chuchu junto. E rindo, sabe? Nós não tínhamos tempo ruim para nós 2. Era um amor, assim, puro. Acho que você vai me entender. Era um amor que... Eu queria entender o que era amor. Professor, o que é amor? Amor que a pessoa maltrata, quase mata a pessoa de espancamento. Que amor é esse que minha mãe sentia?
Eu olhava assim, eu não quero esse amor. Eu falava, eu tomei pavor de amor. A minha mãe pegava e falava assim, eu amo, amo. E eu fui tomando só ódio. Eu tomei pavor do meu pai. Eu respeitava, nunca desrespeitei meu pai. Nunca levantei a voz pro meu pai. Mas via o que ele fazia, guardava aquilo aqui dentro. Entrava pro coração. Aí eu lembro que ela falava comigo assim, eu vou primeiro. Falei, a senhora não vai. A senhora não vai, porque a gente não pode viver sem a senhora. Aí ela... E acabou que ela foi primeiro do nada. Do nada, professor. A minha mãe não deu tempo nem de eu ver ela no hospital. Não deu nem tempo. Foi a pior perda na minha vida. Por que a senhora escolheu essa foto? Essa é a única foto que eu tenho de minha mãe. Nessa época não se tirava muita foto, não tinha celular, tirava aquela Kodak. Tanto essa foi recortada aí. E ela é uma senhorinha de anos muito passados, que não se vestia calça, se usava lenço. E essa época aí foi a última vez que ela veio não para Contagem. Foi a última vez que ela pegou esses netos dela, né? E eu tenho muita saudade dela. E ela é uma senhora muito boa, quer dizer, brava também. Mas ela, a brabeza dela foi para construir a nossa vida. Porque ela não podia também deixar as coisas que aconteciam passar para a gente e nem deixar a gente jogado para cuidar dela. Então ela cuidou muito bem dos filhos, dos sobrinhos, dos netos, até enquanto teve vida. Nunca deu do bom e do melhor, mas também nunca deixou faltar. Ela tinha um ditado que falava, desde quando pari, minha barriga nunca enchi. Eu, no meu pensar de criança, achava que era comida, mas um arroz, um feijão, um macarrão. O fubá suado era o rei lá em casa, né? Mas assim a gente nunca passou fome, mas não passou necessidade. Passou necessidade, mas não passou fome. Era pouquinho para cada um, mas comia. Mas eu entendi depois, esse ditado, desde que parei nunca mais minha barriga enchi, é porque ela nunca estudou, ela era analfabeta. Eu tentava ensinar ela alguma coisa. E era a educação que ela estava falando, de escola, de roupa, sapatos de passeio. Então, tudo que ela podia fazer, ela nunca mais enchia a barriga, porque era só para comer. E o resto a gente se virava. Quais são os seus objetivos depois de você terminar seus estudos aqui? O que você pretende? Olha, eu estou fazendo EJA, eu vou terminar. Qual é o seu objetivo? Meu objetivo, bom, passar para as pessoas, né? O que eu aprendi, principalmente para minha mãe, é que a minha mãe não sabe ler. Não teve. Não. Minha mãe não teve oportunidade. Então eu quero passar para ela o que eu aprendi. Entendeu? Se Deus quiser. Então é isso. Você já aprendeu bastante coisa, né? Sim. Graças a Deus. E eu quero passar para ela. Mas eu falo que mãe, vamos voltar a estudar. Para a senhora ser independente, para você não depender das pessoas, que é muito triste. Mira, já estou velha. Mãe, não tem nada disso. Nunca é tarde para aprender. Entendeu? É isso. A história da senhora é muito linda. Que bom que a gente está registrando ela aqui. Isso não se perder mesmo, né? Para ficar salvo na memória, na sua memória, na memória da escola, na memória dos que virão, dos próximos alunos. A ideia justamente é essa, sabe? Preservar esse legado, querendo ou não, você falando aqui.
Consegue já colocar também as outras coisas chamar. Aqui. E eu espero de um dia eu voltar para a roça de novo. Você pretende voltar para a roça? Eu pretendo voltar para a roça de novo, porque eu quero morar lá. Mas só que tem que aqui vai ficar uma parte do coração da gente. Por isso que eu estou estudando. Porque hoje, na roça tem que ter estudo, aqui também tem que ter estudo. Porque hoje, até do faxineiro para baixo tem que ter o primeiro ano completo. Se não tiver, não consegue. Então, isso aí que voltou e eu voltar para a escola. Você parou de estudar, você tinha quantos anos? Quando eu parei de estudar, lá na roça, quando eu parei de estudar, eu tinha o quê? Que ela fazia até a 8ª série. Mas eu não cheguei a estudar a 8ª série, não. Porque eu tinha que ajudar meu pai na roça. Tudo que eu formei a 4ª série, eu parei lá na roça, porque o meu pai levava nós para a roça pequeno, né, para trabalhar, né? Nessa época os pais não gostavam. Ia trabalhar, né? Se ficasse, não tinha esse negócio de ficar com brincadeira, tinha um tempo para brincar, né? Mas dia de semana ia trabalhar. Era serviço puxado. Era puxado, né? Capinel, tem marca de marra coruja nas minhas pernas. Tem marca hoje, por exemplo, igual eu trabalhava mexendo arando terra lá na roça com boi, né? Eu trabalhava descalço, minhas unhas tudo feias. Por exemplo, até hoje, se for conforme o lugar, eu não vou de chinelo, eu só vou calçado, porque a minha unha é muito feia. Porque cara roceiro só tem as unhas feias. Não é bonitinha, não? Você fez tanto. Qual é a história dessa panelinha? O que a senhora trouxe? Essa panelinha eu trouxe por lembrança de que a gente tinha 7 anos. Como eu te falei, que a menina, minha coleguinha também, 7 anos, poder ensinar ela a palavra lá no quadro. Nem você vê. Eu fico assim pensando. As meninas falam assim, eu tenho uma netinha com 3 aninhos, ela vai lá em casa. Minha filha, essa menina minha que é professora, ela vai lá em casa, ô vovó, me dá a panelinha pra mim. A menininha, esperta pra danar. Eu falei, não, filho, pode brincar com ela e tudo, ela não quebra, que é ferro. Mas a vovó não pode dar não, porque quando a vovó era pequenininha igual você, e vovó, a senhora foi pequenininha igual eu, como é que a senhora tá grande? Os bichinhos não entendem das coisas, né? Uai, filho, você vai crescer igual a vovó também, você vai ver, ficar moçona. Eu vou, vovó, ficar moçona? Eu falei, vai ficar moçona, igual a vovó ficou. Então a panelinha, quando a vovó era pequena, igual você vê, a vovó guarda ela por lembrança que ela era criança. A senhora ganhou essa panelinha em qual situação? Como é que a senhora ganhou essa panelinha? Como é que aconteceu? Que eu ganhei a panelinha? É igual eu te falei. É para ensinar a menina o nome no quadro, que ela não sabia fazer. E eu falando de cabachinha, assim, ela entendeu lá e escreveu no quadro. Depois o professor passando, mandando ler, ela conseguiu ler direitinho. E quando nós fomos embora, ela me trouxe as panelinhas e trouxe para mim. Por isso. Por que isso você aí. decidiu fazer o EJA? O que você... A questão era que lá eu não conseguia acompanhar direito. Porque lá não tinha esse negócio de estagiário, tinha que ter estagiário, lá não tinha estrutura correta para ensinar muito bem. Ela não conhecia quase os professores lá direito. Aí minha mãe me transferiu para cá, porque aqui era mais perto de casa. Aqui tinha professor que já me conhecia na época.
a Márcia mesmo, já me deu aula na época. E eu não lembro que ela foi minha professora na época, não. Eu comecei mesmo a aprender mesmo, foi aqui em associação. E o que você aprendeu que você não sabia antes, por exemplo? Eu não sabia interpretar texto, eu não sabia algumas coisas de matemática também. E como é que você já se vê hoje já? É bem melhor. Bem melhor. Você já consegue ler um texto? Já consigo. Né? Deixa eu avançar aqui. Por que você decidiu voltar para a escola, já depois de adulto? Porque o estudo faz muita falta, né? E a todo mundo aí agora estudando, aí deu uma vontade de voltar. Já sei um pouquinho sozinha. Mas assim, eu quero mais gente quer. Eu quero. Nossa, meu sonho é pegar uma Bíblia, ler um versículo, chegar a coisa no meu celular e eu saber ler o que é, o que não é. Meu sonho. E matemática? Como é que é matemática? A matemática, eu estou bem na matemática, graças a Deus. No começo eu queria até ir embora, tá? Na hora que a professora escreveu aquele monte de conta lá no quadro lá, eu falei, não vou embora. Portanto, na prova, ela foi passando para nós, eu fui embora na última, que eu não soube fazer. Agora não. Agora o que ela passa lá no papel ou no quadro, aprendi. Graças a Deus, aprendi. Pelo menos um pouco, aprendi. Mas graças a Deus eu quero aprender mais e mais. Mais e mais. Eu, por exemplo, vai fazer 1 ano que eu estou aqui. Eu já aprendi bastante coisa. Bastante coisa. E no começo você achava, não, eu acho que isso aqui é muito difícil, eu acho que isso aqui vai ser mais difícil? Não, no começo eu entrei, eu achei fácil. Achou fácil? Fácil. Como é que você acha que está hoje? Hoje eu acho que ainda vai melhorando, principalmente a matemática, né? Só que tem que matemática, eu não tive medo de matemática. Eu gosto, sinceramente. Português eu sou bastante ruim, porque eu vim da roça, tem hora que eu escrevo. Não é porque, por exemplo, a gente não sabe escrever, mas como a gente tem a linguagem da roça, quando você escreve aquela palavra da roça. Então eu voltei para a escola para aprender direitinho, para escrever direito. Eu acho que mais me chamou a atenção foi o quê? Deles falarem comigo assim, se você precisar de ajuda, eu vou te ajudar. Por saber que eu não sabia nada. Isso para mim foi interessante, de saber o amor deles muito grande pela gente. Sabendo que a idade da gente já está avançada, né? E por trabalhar e chegar aqui exausto, cansado, eles compreender isso. O apoio dos professores na minha vida foi muito importante para mim. Muito importante. A matemática, então, eu nem se falo que eu chorava na matemática. Eu tremia na matemática. A matemática, para mim, foi uma das piores para mim. E você aprendeu, você conseguiu? Eu agradeço a professora Daniele muito. Agradeço a professora Márcia e a professora de Educação Física. Porque a professora Márcia, eu tinha tanta liberdade com ela que eu conversava com ela, falava, professora, eu não consigo fazer matemática. Só de eu ver a professora de matemática eu já tremo. Não é por causa da professora, é por causa da matéria. Eu tremo, eu fico nervosa, eu não consigo fazer. Todo mundo na sala consegue, professora, eu não consigo. Ela falou, calma, Sandra, você vai conseguir. Aí eu conversava com a professora de Educação Física. Falava com ela, falava assim, eu não vou conseguir fazer a matemática. Ela falou, você vai conseguir. Então eram as duas que eu desabafava. Principalmente a professora Márcia. Desabafava muito com ela. E com a professora de coisa. Aí um dia, a professora Márcia, aí o professor Sebastião também, conversava muito com ele, falava, professor Sebastião, a matemática. Aí ele falava, você vai conseguir. Então eles nunca me deixou para baixo. Aí um dia eu conversando com a professora Márcia, ela falou, Sandra, sabe o que você faz? Chama a professora e conversa com ela, coloca para ela as suas dificuldades.
Não é por causa dela, é por causa da matéria. Aí eu enrolei uma semana e falei, tá. Aí eu esperei, falei, professora, eu quero conversar com você. Esperei todo mundo sair da sala. Preciso conversar com você. O meu problema não é você, professora. O meu problema é a matemática. Eu não consigo. Está muito difícil para mim. Ela virou para mim e falou assim, nisso eu já tinha lido um pouquinho, mas para mim não era nada, sabe? De ver meus alunos da sala entregando tudo para ela e eu não conseguia entregar, eu me sentia muito envergonhada. Aí eu peguei e perguntei para ela assim, falei, professora, é a matemática, eu não consigo. Ela fez uma pergunta para mim que ela não me deu uma resposta, mas deixou eu pensar. Eu achei muito interessante, que isso mexe até hoje comigo, a resposta dela. Ela falou assim, o que você acha de você? Eu parei para olhar para ela, que às vezes você está esperando uma resposta, né? Eu esperava que ela ia me dar uma resposta, né? Ela falou assim, o que você acha? Essa pergunta dela mexeu muito aqui dentro de mim, que ela me pôs para pensar. Porque é muito fácil eu querer a resposta da minha professora, mas se eu não parar para pensar, ela me ensinou para me pensar. Eu pensei, falei, o que eu vou dar a resposta agora para ela? Falei, um pouco. Ela falou, pronto, desse um pouco, você vai mais além. E é por isso que a escola me ajudou muito também, conversar. Nossa, isso aqui para mim, minha filha, quando eu vim para a escola, foi um bicho de 7 cabeças. Quando eu vi assim, altas... Como é que eu vou te falar assim? Fico até sem graça de falar isso agora assim, numa gravação. Mas se não puder ficar, depois você dá um jeito aí. Ah, que eu via uma mulher se beijando. Nossa, menina, aqui na minha cabeça ficava ruim. Eu via 2 meninos se beijando. Nossa, eu não dormia de noite. Aí eu cheguei e falei, professora de Deus, eu não estou aguentando. Falou, de quê? Quando ela falou, não. Agora é por isso que você tem que estudar. É um conhecimento que você está começando a ter. Tinha hora que eu ficava naquela sala lá de baixo. A gente rodava lá, só via lá, né? Lá. Agora, eu te pego hoje, para mim. Normal, pode ser meu neto, pode ser minha filha, pode ser meu filho, pode ser eu mesma. Entendeu? Pode ser eu mesma. Você entendeu agora como que meu ponto de vista hoje? Aí o que ela falou? Não, vocês vão participar. Mas não era só eu assim que estava, né, achando esse trem de bicho de 7 cabeças. Ah, tinha mais algumas, mas não divulgava. Logo o meu caso foi divulgar, né? Mas assim, não lá para ficar brigando, para ficar xingando, mas eu vim divulgar para a professora. Assim, aí a professora falou, não, eu vou marcar, vai ter um teatro e você vai. Não é para você faltar, não. E você vai ver. Isso aí, você está na escola para aprender essas coisas mesmo. Até o porquê que você tem filho, daqui um dia sua filha vai casar, você vai ter netos, vai ter em você mesmo os seus problemas, tu está relatando a respeito disso. Aí eu falei, tá bom. Aí marcou, lá naquele casarão, lá perto da igreja. Chega lá, veio lésbica, veio homossexual, sabe? Nossa, eu achei tão legal, minha cabeça veio de lá outra. Isso no teatro? No teatro. Todo mundo fala comigo, você é bobo dessa idade, ficar estudando, pra que isso? Você não vai fazer nada mais? Eu falei, não. Eu sei que eu não vou ter trabalho nenhum sobre essa aula, não tem nada, mas eu quero estudar. Eu quero, porque eu não tive de nova, eu quero agora. Falo com ela, que você é doida, fala assim. Mulher novinha, se eu chamo para vir estudar, fala assim comigo. Você é doida, credo, de noite ainda, onde a gente está dormindo, vendo novela. Eu falei, não, vou largar minha novela, estou para lá e vou tranquilo, nem penso nisso. Minha relação foi simples. A dona Mirtes, minha vizinha, ela estava estudando, a gente conversando, a gente mora tudo perto. Ela falou comigo assim, eu estou estudando. Eu falei, olha que lindo, a senhora está estudando. Quantos anos a senhora tem? Me falou. Eu falei, eu não tenho coragem, não. Por que você não tem coragem? Eu falei, já estou velha para isso.
Aí ela me incentivou. Ah, não, vamos lá fazer inscrição. Eu vim assim, por vir. Mas eu achei que eu não ia continuar. O ano passado eu não dei sequência porque eu dei um desgaste no joelho muito sério, aí tive que parar. Agora esse ano não. Agora o EJA para mim, sabe o que é isso? Eu gosto do EJA sim. Eu vim para o EJA com aquela finalidade de fazer amizade. É uma terapia para mim, entendeu? Não é só aprendizagem, não, é uma terapia. Porque eu estava muito assim, meu companheiro era filho único. Ele faleceu, eu tomo conta da sogra. E ela é deficiente, ela não enxerga. Então eu e meus filhos tomamos conta dela. Então eu fiquei muito bitolada assim, só dentro de casa, dentro de casa. Eu não tinha uma coisa para me incentivar, entendeu? Aí eu falei assim, vou lá ver o que dá, né? E gostando, porque aqui o pessoal é muito, muito cativante. Os amigos são muito bons, os professores excelentes, porque eu sou meio conversado demais. Mas aí eles falam comigo, pode ir, dona Geralda. Eu pergunto demais. Nossa. Gosto de perguntar as coisas. A entrevista sua vai ficar muito boa. E a senhora se enxerga como exemplo para as pessoas mais jovens e até para as pessoas na faixa etária da senhora? A senhora fala assim, eu sou um exemplo? Acho. Não quero estar perto de você, não. Eu adoro a sua aula. Viu? Gosto da sua aula. Obrigado. Eu gosto de tudo. Da Márcia, da Graça, da Larissa, de que dá para ela, aquela outra Marcinha miudinha. O Marquinhos, adoro o Marquinhos também. Todos eles eu gosto dos estudos desses pra gente. O que você diria para essa pessoa? Para não desistir, pegar firme. É nessa parte, eu falo sempre assim. Não desiste, continue que você vai conseguir. Eu acho assim que eles deviam de continuar estudando também, entendeu? Eles focar mais no estudo, entendeu? Principalmente esses jovens, que é o futuro deles, entendeu? É o futuro. Eu queria deixar um recado para esses que estão chegando, jovens. Gente, com toda a dificuldade passada, a gente está aqui hoje agradecendo ao EJA, aos professores que nos atendem bem. Respeitem, estudem. O tempo é muito curto para muitos. E tudo que vocês aprenderem, vocês vão deixar para o futuro, para os filhos de vocês, para os netos de vocês, igual eu estou fazendo aqui hoje. Então, não deixa coisa obscura para eles, não. Deixa tudo mais claro. E o estudo é importante para qualquer um, seja jovem, seja adultos, velhos, crianças. É o que dá seguimento à vida da gente. Estudem, gente, e respeitem a própria vida de vocês. É isso. O que eu puxei minha mãe, eu acho que a educação. Essa é a parte fundamental. Eu não vou falar questão de amor, porque eu não sabia demonstrar que era amor, que ela nunca teve. Então a gente passa aquilo que tem. Mas aquilo que ela não demonstrou em amor, ela demonstrou de outras formas. Que era cuidar, proteger, né? Isso foi a base fundamental da vida dela. Que é o que ela podia fazer, né? Mas a base fundamental foi a educação que ela deu pra gente. Isso pra mim é algo, eu posso entrar isso em qualquer lugar. Na minha história, um legado que eu acho bonito, que eu acho bom, que eu venci. Que eu me sinto assim, mas não é o nome da palavra, realizada. Eu gosto de estudar. E o que a senhora pretende? Qual que é o objetivo da senhora na escola? Olha, eu tenho vontade de estudar, sim. Se Deus me dá saúde, porque a gente já está de idade, né? Não sabe o que Deus vai fazer com a gente, né? Mas eu peço a Deus me dar saúde, que eu quero ter o menos na 8ª série. Ter um diploma de 8ª série vai ser muito feliz para mim, muito feliz mesmo, viu? Que eu quero fazer isso. E peço para o pessoal que puder e for assistir esse vídeo aí, por favor, gente, volte a estudar é muito importante. Independente da idade que vocês têm, se tem 13, 14, 15, 16, 20, 90, 80, isso é muito importante, sabe? Porque eu não quero ser número,
Eu quero ser chamada pelo meu nome. Eu chamo Geraldo Carmo de Almeida. Não quero falar, a mídia fala, tem mais de 160 mil idosos. Não, eu me chamo Geraldo Carmo de Almeida. Não quero ser números.